Aeroporto do Galeão, Aeroporto do Santos Dumont, né? Você lembra que eu tava torcendo pra briga, né? E temos atualizações maravilhosas. Eu tenho pena de quem acha que Eduardo Paes é um prefeito sensacional, mas vamos lá, olha só. Paes ironiza prefeito de Guarulhos e gera disputa entre Rio e São Paulo por aeroportos. Isso também não é uma novidade, né? A disputa Rio-São Paulo sempre existiu, aquela coisa, Rio de Janeiro mais turismo, São Paulo mais negócios, né? E olha, Eduardo Paes falou assim na rede do Passarinho Azul, que já não é mais rede do Passarinho Azul. Para aqueles que não estavam entendendo os motivos da nossa briga pelo Galeão, essa manifestação do prefeito da linda cidade de Guarulhos mostra bem o nível de sacanagem que estavam fazendo com o Rio. Guarulhos realmente não é uma cidade bonita, é uma cidade industrial, além de ter o aeroporto. O Brasil é maior do que isso. Nenhum lugar precisa crescer com a desgraça alheia. Infelizmente, o jogo é pesado, mas o Rio é maior que isso e é de todos os brasileiros. Porque o prefeito, o Guti Costa, ele falou assim, ó, que irá à justiça se Lula restringir voos para o Santos Dumont. E sim, isso aconteceu. E sabe o que o Paes respondeu? Ó, eu falei que eu estava torcendo para a briga e o negócio está indo. Ó. Prefeito Guti, por que essa bronca? Sempre soubemos que São Paulo é o principal hub internacional. Mas aqueles que desejam vir ao Rio de Janeiro do exterior têm o direito de voar direto para o Galeão? Sim. Será que tem mais gringo querendo vir para o Rio de Janeiro do que aí? Imagina, ironicamente. Realmente as pessoas, só existe o Rio de Janeiro, eu também já vou falar sobre essa questão de demanda de voos, né? Então, tem um vídeo aí que na hora que o Lula assinou o bagulho lá, junto com o Márcio França, que o coloca aí, que é um bagulho assim que... Não parece o Liminha, lembra do Liminha lá, do Gugu, animador de palco da SBT e tal? É igualzinho, o Liminha. Este que vocês estão vendo aí é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro com muitos bilhões de PIB. Esse é o prefeito. E aí, esses dias também, fechou o aeroporto Santos Dumont, 21 voos cancelados devido ao mau tempo. E ele escreveu assim, o Galeão opera normalmente. Claro, as empresas simplesmente elas vão desviar todos os voos para o Galeão e vida que segue e tal assim. Bom, tem que avisar para o Paes que o aeroporto de alternativa, caso não consiga pousar, nem sempre. Na verdade, poucas vezes vai ser o aeroporto mais próximo, tá? Vamos dar um exemplo, sei lá, voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, aí fecha Rio de Janeiro. A alternativa pode ser Vitória, a alternativa pode ser até São Paulo mesmo, depende das operações da companhia. Mas não tem como desviar um monte de voo para o Galeão sem uma pré-programação feita, um plano de voo, né? Então não é assim que funciona, tá bom, Paes? E vale lembrar, eu não sou paulista, eu não sou carioca, tá? Só tô mostrando para vocês que o prefeito entende muito de aviação. Aí o que aconteceu? Depois desse vídeo bizonho aí do Liminha, que se considera prefeito, ele falou, o Lula foi lá, assinou a portaria para limitar os voos do Santos Dumont e tal, e incentivar o uso do Galeão. A mudança vai valer a partir de 2024 e pode, eu gostei da reportagem, pode diminuir o fluxo de pessoas que saem da capital fluminense pelo Santos Dumont para pegar voos internacionais de São Paulo. A briga é só essa, tá? A briga é só essa. E antes que falem de Confins, gente, vão para Confins e entendam a completa diferença que existe entre... Confins é muito mais longe do que o Galeão, muito mais longe do que o Galeão, mas entendam a questão de logística, a questão de transporte, a questão de fluxo de passageiros, tudo é completamente diferente. A Pampulha, você não pode comparar a Pampulha com o Santos Dumont, porque não dá, completamente diferente, né? Mas é a falta de conhecimento, né? E aí o prefeito de Guarulhos fez essa manifestação que não agradou muito, ele afirmando que podem se perder 5 mil postos de trabalho e serão extintos com a decisão do município gerido por ele. Bom, se está na lei, se ele pode entrar com ação, eu acho que nada mais justo do que o direito do prefeito de São Paulo, porque vai perder sim voos, vai perder empregos. Já o Paes, ele está preocupado. Porra, bicho, nem sei se ele fala assim, mas enfim, né? Estou só fazendo um estereótipo do carioca. Porra, bicho, aqui vem mais turista do que aí em São Paulo, porque aqui nós temos praia aqui, bicho. Entendeu? Desculpa você carioca, mas é só pra ter um pouquinho de humor. Aí o hotel prefeito de Guarulhos chamou a ação de atabalhoada.
Não só Guarulhos, mas o estado inteiro será afetado. Eles querem salvar o Galeão. Tudo bem, salvar uma vaca que está doente, matando uma que está sadia, não funciona. Bom, o prefeito também esqueceu dos números de São Paulo, que ia um negócio básico chamada demanda. Aí o Paes respondeu daquele jeito, como a gente viu, ele só está contextualizando o que aconteceu. Aí chamou a cidade de Guarulhos de linda, que realmente não é uma cidade industrial, que gera emprego, dinheiro e tal. E o Rio, basicamente, também, além de ter muitas empresas, vive muito em função do turismo, mas está mudando, tá? Esses dados aí são antes de entrar a Azul, ó, 2001 a 2009. A ponte aérea ali tinha 3,5 milhões, ó, e esse número continuou até 2009, tá? Depois, um outro vídeo eu faço mais detalhado o que mudou. E o Galeão foi no passado, já falei em outro vídeo, o Galeão foi no passado a principal entrada do Brasil, Viracopos depois, e aí, claro, o Guarulhos tomou o protagonismo. Eu separei aqui 6 verdades que talvez o Paes não vai saber e vamos falar assim, ó. A demanda que no GIG não existe como antes. Eu já vou mostrar também números do GIG para você ter uma noção e não vai voltar, não adianta ficar chorando, não tem o que fazer. Sim, as pessoas escolhem para onde elas querem ir. Não pode ser definido pelo governo. Nem vou falar dos problemas, tá, do Rio de Janeiro aqui, que todo mundo já sabe. O GRU, gente, o GRU não está preocupado em perder muitos passageiros, tá? O passageiro que vem na gringa também não se importa em fazer uma pequena conexão em São Paulo, não se importa, só que eles vão cortar justamente isso, porque é aeroporto internacional, aí Congonhas não recebe voo de fora, justamente para forçar as companhias aéreas a voarem para o Galeão. E o que as companhias aéreas vão fazer? Elas não vão voar para o Galeão. Acredite, elas não vão voar para o Galeão, elas vão continuar voando para Guarulhos por N fatores, tá? Número 3, aquela coisa que mais relação a turismo, né? O Paes, ele esquece que existem outros destinos no Brasil, tá? Não é Rio de Janeiro, não é o único destino escolhido pelos gringos. Sim, eu concordo que muitos gringos querem ir para o Rio de Janeiro, eles vêm ao Brasil, vou para o Rio de Janeiro, mas nem sempre, só para te lembrar, tá, Paes? Número 4, ó. Os maiores terminais de carga do Brasil ficam aonde? Viracopos e Guarulhos. Por que será? Você consegue me explicar isso? Deixa em aberto aí, mas eu vou falar um negocinho só. Acho que as seguradoras gostam de caminhões andando ali no Rio de Janeiro, no aeroporto do Galeão, para fazer a distribuição das cargas? Você acha mesmo? Número 5. A maioria dos voos saem do GRU e isso não vai mudar. Já desde que o aeroporto abriu, ele foi aos pouquinhos adquirindo esse número de voos internacionais e não vai mudar. A demanda está ali e algo. Depois que foi fundado o GRU, o Galeão foi literalmente assim, mantendo a quantidade de passageiros, mas nunca tipo muito, nossa, agora o GIG recebe mais passageiros. O GRU recebe mais do que 40 milhões por ano, acho que os últimos dados, né? Eu vou mostrar os dados do GIG já. E um fato bem importante, falando mais de aviação também, o A321LR já faz muitos voos para o Nordeste, tá? E o XLR também vai vir agora, deve estar voando 2024, 2025, que é o Airbus de maior alcance, ou seja, muita gente vai desembarcar direto no Nordeste, tá? E não vão para o Rio de Janeiro, porque nem todo mundo quer ir para o Rio de Janeiro. Vale lembrar, por trás, eu tenho que ficar repetindo isso. Números do Galeão, tá? De 2003 a 2022. Ele foi crescente, foi numa crescente ali e tal, até que deu uma estabilizada em 2012, ó. Foi em 17 milhões, tal, aí ficou entre 16, 15, 13 caindo, e aí na pandemia despegou para 4,6 e só aumentou agora para 5,8. Por quê? Porque as pessoas não querem voar para o Galeão, é um negócio muito simples, é uma questão de demanda. Sabe por quê? Vamos ver o próximo. Números do aeroporto do Santos Dumont. 2012, 9 milhões, 9, manteve. Aí na pandemia caiu para 4,9, tá? E aí ele, ó, chegou a 10 milhões, tá super... A gente sabe, quem já foi pro Santos Dumont sabe que é um aeroporto cheio, complicado, apertado, pequeno, enfim. Mas, assim, olha, incrivelmente a demanda pro Santos Dumont tem. As pessoas querem voar realmente pro Rio de Janeiro, nesse caso, só que pro Santos Dumont. Curioso, né? Vamos ver os números aqui do aeroporto de Viracopos. Olha só, 2003, 600 mil pessoas. E é o que aconteceu em 2008. De 1 milhão, saltou para 3,5.
pela entrada da Azul, que criou o hub lá, tá? Aí dá uma olhadinha, até 2019, 10 milhões. E o que aconteceu agora em Viracopos? 11,8 milhões de pessoas devido ao hub da Azul, novo recorde estabelecido, movimentação de passageiros em 2022. Então, tem mais um detalhezinho que eu quero falar. Reportagem da Folha de São Paulo de 2008, o governo do Rio diz que não vai ceder à estratégia da Azul para operar no Santos Dumont. A ideia da Azul, ó, na época lá, Júlio Bueno afirmou que não vai aceitar a proposta da Azul de operar no aeroporto de Santos Dumont direto para as outras capitais brasileiras, mesmo que para isso a empresa não se fixe no Rio. Olha só, eles preferem, não quero você, se você não for parar no Galeão, eu não quero você aqui no Santos Dumont. Detalhe, a Varig já tinha ido para o limbo, só tinha TAM e Gol de relevância naquela época, tá? Tripper não dá nem para comparar. É que eles têm que se encaixar na estratégia do Estado e não o Estado se encaixar na estratégia da Azul. Aqui é um ponto que, assim, eu concordo em partes, tá? Eu concordo com ambos os lados em partes. Vale lembrar que a Azul é uma empresa privada e ela traria o quê? Muito dinheiro para o Estado, pagando impostos. Será que o Estado teria que se adaptar realmente à Azul? Bom, a gente sabe, a velha história, que o Santos Dumont não tem capacidade de ser um hub. A companhia aérea pediu lá na época, 2008, autorização para a Infraero para se instalar no Santos Dumont e de lá fazer voos para as capitais brasileiras, além de São Paulo. E o governo do Rio falou que a proposta não é rentável, porque o Bueno falou que tira passageiros do aeroporto Tom Jobim, ou seja, já era uma preocupação, cuja privatização é fortemente defendida pelo governador do Rio, Sérgio Cabral. Poderia falar do Sérgio Cabral, mas eu nem vou falar. 2008, ou seja, naquela época já era uma preocupação enorme, eles já sabiam do protagonismo, não adianta e não vai mudar de Guarulhos. Na avaliação do governo, não há benefícios financeiros e de mais passageiros na transferência de voos para o Santos Dumont. Que beleza! O que mudou hoje no governo? Nada. O secretário disse que é fundamental concentrar voos no aeroporto internacional Tom Jobim. Ou seja, 2008, 15 anos já, né? Faz 15 anos isso. Se aceitássemos essa proposta, não acresceríamos novos passageiros. Isso ainda desestruturaria os voos internacionais que temos conquistados a duras penas. Ou seja, faz mais de 15 anos que o Rio de Janeiro sofre com a falta de passageiros. Não falta, né? A baixa demanda de passageiros para o Tom Jobim, que tem uma capacidade ali na época de 11 milhões, e o Santos Dumont tinha 3,5. Com certeza a capacidade do Santos Dumont já aumentou bastante em relação a 2008. Bueno afirmou que não aceitará a proposta da Azul como condição para que ela se fixe no Rio, mas que gostaríamos muito que a Azul viesse a operar no Rio, desde que inserido na estratégia do Estado, que é mandar para o Galeão. Ou seja, não é muita novidade essa história aí. A Azul ainda não se pronunciou sobre a posição do governo do Rio. Essa matéria de 2008, a gente sabe o que aconteceu. A Azul falou, bom, Santos Dumont não dá, e ela não queria Galeão por N motivos, que a gente já sabe também, né? Então eu vou para Campinas. Aí o que aconteceu do aeroporto de Viracopos saiu de 1 milhão, falei, agora para 11 milhões, que acho que é 90 e poucos % são aviões da Azul. Eu sou da época de Viracopos, que tinha alguns voos da Gol, voos da TAM na época, para essa demanda de 1 milhão, já que não existia a Azul na época. E era até razoavelmente movimentado, o que aconteceu quando a Azul fez o hub. Obviamente todo mundo foi embora, por isso os preços da Azul são mais altos lá. Mas olha só que vídeo longo, rapaz. Esse maravilhoso Eduardo Paes é sensacional. O Brasil está cercado de políticos incríveis com muito conhecimento. Não precisa ter muito conhecimento em aviação para saber que o negócio não é bem assim que funciona, né? Aí, você gostou desse vídeo que eu falei pra caramba? Você deixa um like, você pode fazer um pix para compartilhar, para colaborar aqui com o canal, e a gente se vê no próximo vídeo e a briga vai continuar. Vamos ver qual é o próximo capítulo dessa novela, porque o negócio vai longe. Forte abraço.